Muito bem. Eu acredito que essa palavra ela é uma palavra muito importante para o teu entendimento espiritual, para abrir um pouco, né, mais o nosso entendimento espiritual, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de discernir entre ovelha perdida e filho pródigo. Pastor, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E eu quero dar uma passada nessas duas parábolas para conversar um pouco sobre ela com você, porque muitas pessoas, cristãos, estão desigrejados, decepcionados e muitas vezes até mesmo frustrados com a igreja e projetando culpa sobre a igreja, quando na verdade a culpa não é da igreja, né? Como corpo de Cristo local. Muitas vezes são as nossas condutas que são erradas e a gente prefere projetar a culpa em outras pessoas. Eu vejo muitos líderes espirituais muitas vezes se desgastando espiritualmente, porque a igreja não cresce, porque sai um, entra outro, e eu quero que você entenda, se você é um líder de uma igreja, ou se você é um líder de célula, talvez a tua célula não cresça como você gostaria, gente, quem faz a igreja crescer é Jesus, quem edifica a igreja é Jesus, né? Em Mateus 16:18, o próprio Jesus disse, né, que ele edificaria a igreja e que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela. Quem edifica a igreja é Jesus. A nossa função, principalmente de sacerdotes, líderes, é amar as pessoas, é cuidar das pessoas no máximo. Agora, veja bem, temos que fazer o nosso melhor. Agora, temos que entender, quem dá o crescimento é Jesus, Jesus é quem faz crescer a igreja. Em Atos 2:47, na parte B, fala que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Quem acrescentava? Eram os apóstolos? Eram os irmãos? Não, era Jesus. O Senhor acrescentava as almas que iriam sendo salvos. E, irmãos, nós vamos analisar essas duas parábolas e nós vamos compreender um pouco sobre a diferença entre o filho pródigo e a ovelha perdida. Não para a gente estar julgando as pessoas, a Bíblia não nos ensina isso. É para a gente realmente saber investir de uma maneira correta na vida das almas, né, das pessoas que são tão preciosas diante de Deus. Porque eu costumo dizer isso, né, eu sempre falo isso na igreja. A primeira coisa que nós precisamos aprender, principalmente como cristãos que queremos produzir para o reino, cuidar de almas. Para você cuidar de uma pessoa, ela precisa querer ser cuidada. É impossível você cuidar de alguém que não queira ser cuidado. Nem Jesus consegue fazer isso, nem ele conseguiu fazer isso quando esteve aqui, o próprio Deus encarnado. Por exemplo, naquela passagem daquele jovem rico, lá de Marcos 10, quando o rapaz não estava disposto a cumprir ali o preço do discipulado e ele, contrariado, virou as costas para Jesus, Jesus não correu atrás dele, porque as pessoas têm que querer ser cuidado. Agora, vamos então falar um pouco sobre essas duas parábolas. Eu vou ler aqui Lucas 15, do versículo 1 até o versículo 7. Isso aqui já fala da parábola aqui da ovelha perdida. Então eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 4, né, que já fala, deixa eu ler aqui, pegar minha Bíblia, do versículo 4 do capítulo 15 de Lucas, já começa a falar sobre a parábola da ovelha perdida e fala assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, olha só, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, ou seja, que já foram salvos, que já estão na casa do Pai. Muito bem, então vamos começar a analisar essa parábola, mas é muito importante a gente apenas comentar o capítulo que antecede, porque se você ler na tua Bíblia o capítulo 14 de São Lucas, em quase todo, né, o capítulo 14, Jesus, ele fala de respostas que as pessoas dão ao chamado à salvação.
E ele fala muito sobre isso, sobre a parábola acerca da providência, sobre a parábola da grande ceia. Pessoas que têm oportunidade de ouvir o evangelho, que são chamados, mas que muitas vezes dão respostas diferentes. Agora, olha só, já em Lucas capítulo 15, o texto, ele fala das dificuldades pós-aceitação do evangelho, ou seja, pessoas que recebem Jesus, mas depois têm dificuldades, que todos nós temos, né? Então Jesus, ele usa as parábolas para falar um pouco sobre o comportamento dessas pessoas depois que elas recebem Jesus. E a gente vai acompanhar, irmãos, que as características da ovelha perdida e do filho pródigo são muito diferentes, mas muito diferente mesmo. Então aqui, a parábola que a gente já leu aqui da ovelha perdida, essa parábola, se você ler aqui os versículos que antecedem ela, o versículo 1 e o versículo 2, na verdade, a parábola contada por Jesus é uma resposta de Jesus aos fariseus, que estava criticando Jesus de estar ali com os publicanos e pecadores. Então imagina que os líderes religiosos estavam criticando Jesus por ele comer, por ele sentar ali com os pecadores e publicanos. E a partir daí, Jesus então conta essa parábola para eles, que é a parábola do filho da ovelha perdida. Agora, algumas características importantes de uma ovelha perdida que você precisa entender para você discernir entre a ovelha perdida e o filho pródigo. A primeira característica: a ovelha perdida é um recém-convertido. É um recém-convertido, né? São os publicanos e os pecadores. É por isso que Jesus estava sendo ali afrontado pelos líderes religiosos, que Jesus estava investindo na vida dessas pessoas. Estava ali evangelizando essas pessoas. Então a gente vê que a ovelha perdida geralmente é aquele pecador, né, que acabou de receber Jesus. Então ele é um recém-convertido. Outra coisa importante, outra característica da ovelha perdida: ela se perdeu no deserto, né? Ela se perdeu, olha só, no deserto. Você sabe que o deserto é o primeiro estágio da conversão. Todo mundo, quando converte a Jesus, ele tem que passar pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Se você acompanhar na tua Bíblia, Mateus capítulo 4, no capítulo 3, Jesus ele é batizado, e no capítulo 4 ele é levado ao deserto pelo Espírito. Então você vê aqui que essa ovelha, ela se perdeu no deserto, né? Aquela ovelha que acabou de receber Jesus, e ela está alegre, ela está contente, mas ela não saiu ainda, né, do mundo, e ela acaba se perdendo. Daí a necessidade, gente, do GE, do discipulado, do acompanhamento para as pessoas que recebem Jesus. Então nós estamos vendo aqui a ovelha perdida. O que é? É um recém-convertido, né? A ovelha perdida, ela se perdeu no deserto, logo depois da experiência do novo nascimento. E uma terceira característica: ela não sabia voltar ao aprisco. Por quê? Porque uma ovelha, uma pessoa quando se converte a Jesus, a Bíblia chama de um recém-nascido. E um recém-nascido, né, ela precisa do quê? De ajuda. Né? Uma ovelha, se você deixar uma ovelha no deserto sem um pastor, ela morre. E no versículo 4, a Bíblia fala, Jesus fala em relação à parábola: ele vai após a perdida até que venha achá-la. Então olha só, a ovelha perdida, ela precisa ser buscada, ela precisa ser ajudada, porque ela acabou de se converter. Então, se ela realmente, você sente falta dela na igreja, alguém tem que ir atrás dela. Alguém tem que ir atrás dela. Por quê? Porque ela acabou de se converter. Ela ainda está passando por aquela fase de deserto. O mundo pode, né, os lobos podem atacar essa ovelha. E outra característica: ela precisa ser carregada. Você sabia disso? A pessoa, quando chega na igreja, precisa ser carregada. Tem gente que fala: eu ficar dando carona a cada um que vem para suas pernas. Não, está muito errado, com todo o respeito. O filho pródigo não, é diferente. Mas a ovelha perdida, quando ela começa para Jesus, a gente tem que investir na vida dela. O versículo 5 fala que quando o pastor
encontrou a ovelha perdida, ele colocou ela sobre os seus ombros. Então a pessoa, quando recebe Jesus, ela precisa realmente que a gente cuide dela assim, colocando no nosso ombro, que a gente tenha muita paciência, porque ela é apenas uma ovelhinha que agora, né, se encontrou com Jesus e precisa de um pastor para cuidar. É um recém-convertido. Agora vamos para o filho pródigo e você vai ver como é diferente, ou como são diferentes as características. Então depois em Lucas, ainda no capítulo 15, do versículo 11, né, em diante, Jesus contou a parábola de um filho pródigo. E eu vou ler para vocês aqui do versículo 11 até o versículo 13, até por conta do tempo também. Olha só. E disse, um certo homem, ele tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles a fazenda, entre os 2 filhos. Em poucos dias, né, e poucos dias depois, o filho mais novo, ele ajuntando tudo, olha só, ele ajuntou tudo, ele partiu para uma terra longínqua e ali ele desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Muito bem, e eu quero compartilhar agora um pouco em relação a essas características de um filho pródigo, que é muito diferente do que as características de uma ovelha perdida. E gente, talvez você que me ouve, que você já é cristão, ou se você está afastado, com muito carinho, talvez vai ser uma palavra de confronto. Mas eu gostaria que você ouvisse a mensagem até o final, aí você tira a tua conclusão. Porque nós vivemos uma geração de cristãos mimados, com todo respeito. Pessoas que estão 10 anos dentro de uma igreja e precisa ser paparicado. Você precisa ficar todo o tempo correndo atrás da pessoa como se fosse uma ovelhinha perdida. E a pessoa, ela já está lá, pelo menos ela já teria que estar cuidando de outras pessoas, já deveria ser um pastor, mas ela continua sendo ovelhinha. Então, vamos ver as características aqui do filho pródigo. Primeiro, o filho pródigo, ele quis sair da casa do pai. Ele não se perdeu no deserto, ele não era um recém-convertido. O filho pródigo era alguém que estava muito bem estabelecido na casa do pai. E eu sei que você sabe que o pai aqui representa o próprio Deus. Então não é desculpa para dizer assim, ele estava sendo mal cuidado. Porque a pessoa, quando se perde, a pessoa está 10 anos na igreja, ela se desvia, o culpado é o pastor, o culpado é a liderança, o culpado é o discipulador, é o líder de célula, o culpado é todo mundo. E aqui você vê que esse filho, ele estava nada mais, nada menos na casa do pai, que representa o próprio Deus. E ele quis sair da casa do pai. Ele não se perdeu no deserto como aquela ovelhinha que acabara de se converter, né? O outro filho, por exemplo, ele também recebeu a herança, mas ele continuou na casa do pai, mesmo meio contrariado, mas ele continuou. Então, a primeira característica do filho pródigo, ele quis sair da casa do pai, ele não se perdeu no deserto. Segundo, ele quis ir para a terra, né, para outra terra, e viver com outras pessoas. É o que a Bíblia nos ensina aqui no versículo 13. Ele partiu para uma terra longínqua, vivendo dissolutamente. Irmãos, esse camarada aqui, ele tinha tudo na casa do pai dele. Pai rico, pai próspero, pai amoroso, né? Mas ele decidiu sair dali da casa do pai e ir para uma terra longínqua. Gente, não tem como, quando uma pessoa já tem 3, 5, 10, 15 anos de cristão e ele quer sair da igreja. Como diz o pastor Diego Menin, deixe ir, não dá para você fazer nada. Você cuida, você ama, você investe, você dá oportunidade, mas a pessoa quer ir. E aí, quando ela sai, geralmente, ela arruma um monte, né, de desculpa, que o problema era o pastor, era a igreja e tal, mas não é. E a gente vê aqui pela parábola, o camarada estava na casa do pai, tinha tudo o que uma pessoa precisava, mas ele quis trocar a casa do pai para uma terra distante. E tem muita gente que quer trocar a casa do pai, a igreja, o corpo de Cristo, a comunhão entre os irmãos pelo mundo. E irmãos, não tem como você impedir essa pessoa de ir. Não adianta você ficar deprimido, oprimido. Olha, eu sirvo a Jesus, eu tenho procurado pedir a Deus para que a cada dia Ele derrame mais amor e compaixão no meu coração pelas almas. Mas, gente, as pessoas não me deprimem quando saem da igreja. Eu sinto como um pastor, porque por mim, eu gostaria que todos estivessem lá. Mas eu aprendi que eu tenho que deixar ir. Quando uma pessoa quer ir, eu falo, querido, a porta está aberta para você. Se é um recém-convertido, uma ovelha perdida, gente, vamos colocar no colo, vamos atrás. Agora, a pessoa que está 10 anos na igreja, deixa de ir para a igreja, e ainda ninguém vem atrás de mim, como assim?
Você não está na idade de alguém atrás de você. Você está na idade de cuidar de alguém. Você já tem que ter maturidade para cuidar de outras pessoas. Como eu disse no programa aqui na manhã, né? A igreja, ela não existe para suprir as minhas necessidades. Somos nós que existimos como igreja para suprir as necessidades das pessoas. Então, o filho pródigo, ele quis ir para outra terra. Em nenhum momento você vê o pai questionando: ô, meu filho, não vai não, por favor. Você não vê essa atitude. Leia depois na tua Bíblia em Marcos 10, quando aquele jovem rico, depois de Jesus o amar, fala: olha, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, volta e me segue. E ele, contrariado, deixou Jesus falando sozinho. Gente, Jesus não foi atrás, porque ali também você vê que era alguém que já estava evangelizado, alguém que conhecia as leis lá do Antigo Testamento. E aqui ele quis ir para outra terra. O filho pródigo quis sair da igreja e o pai deixou ele ir. A ovelha se perdeu no deserto, porque era recém-convertido. Outra característica aqui do filho pródigo, olha só, ele decidiu viver longe dos cuidados do pai. Foi uma decisão dele. O pai não fez nada para ele, o pai era um pai amoroso, o pai estava ali para suprir todas as necessidades dele, mas ele decidiu viver longe dos cuidados do pai. Irmãos, nós somos pais espirituais de pessoas. Tem pessoas que a gente gera, tem pessoas que a gente investe a nossa vida, tem pessoas que a gente ama, que a gente discipula, que as pessoas falam: você é meu pai espiritual, e daqui a pouco nos abandonam. E a gente não pode fazer nada senão continuar amando essa pessoa e aplicando fé nessa pessoa. No entanto, ela que decide se ela quer viver longe do pai, porque chega uma hora que não dá mais para você ficar segurando as pessoas dentro de uma igreja. Não dá. Então aqui você viu no versículo que nós lemos que esse filho, ele preferiu viver irresponsavelmente, longe dos cuidados do pai. O que ele queria? Ele não queria mais prestar conta. Gente, com todo respeito, muitas pessoas saem das igrejas e aí projetam toda a culpa nas igrejas. Eu não quero mais saber de igreja, porque a igreja, o pastor é manipulador, o pastor fica me dominando, a igreja, o pastor só quer disso. Mas na verdade o que as pessoas querem, com todo respeito, elas não querem mais prestar conta. Porque dizer que existem muitas igrejas com más intenções, gente, é uma verdade, mas não significa dizer que são todas, Existem muitas igrejas, muitos pastores que estão dando a vida pelo ministério, sabe? Eu não preciso falar de mim, porque eu não posso testemunhar de mim mesmo. Quem tem que testemunhar de mim é as pessoas que congregam ali comigo. Mas agora, veja bem, ele decidiu, o filho pródigo, ele decidiu viver longe dos cuidados do pai, diferente da ovelha perdida, que era apenas um recém-convertido que se perdeu no deserto. Então ele falou: não, eu quero viver do meu jeito. Tem muita gente que é assim, ele está dentro da igreja, ele serve 1 ano fielmente, 2 anos fielmente, 5 anos lealmente. Chega um dia que ele já não concorda com nada. Não, a igreja está errada, o pastor está errado, a liderança está errado, os critérios estão errados. Eu preciso sair daqui, eu quero viver do meu jeito, né? Não é assim que as pessoas falam? Não, eu preciso montar uma igreja do meu jeito. Por quê? Porque o pai espiritual já não presta. Essa é a realidade. E a gente tem que respeitar, continuar amando essas pessoas e aplicar fé que um dia ela vai voltar. O bom filho sempre volta em casa. Em nenhum momento da parábola, gente, o pai foi atrás desse filho. Jesus narrou a parábola, em nenhum momento ele falou: ó, o pai foi atrás dos filhos. Não, mas com certeza a Bíblia fala que o pai ficava esperando ansiosamente os filhos. Eu sou um bebê, ministerialmente falando, a gente está começando o ministério e a gente sente por cada pessoa que sai, não são muitas, mas sai, toda igreja sai, e a gente sente, e a gente tem uma expectativa, ou de que essa pessoa esteja bem aonde está congregando, ou de que um dia ela volte, e quando volta a gente faz festa. Teve pessoas que já saíram da igreja nesses longos 7 anos, 8 anos de ministério, né? E olha, eu preciso sair, não estou me identificando, tal. E voltou, e depois voltou com, assim, sabe, pensa num filho precioso que voltou. Porque filho volta, gente. Filho volta. Por isso que hoje eu não me preocupo com quem sai da igreja. Porque se for filho, vai voltar. O filho sempre volta para a casa do pai. Ele volta, ele vai gastar o dinheiro em outras coisas, ele vai conhecer outras coisas lá fora e falar: não, na casa do pai eu tinha tudo. Eu tinha tudo que eu precisava. Então aqui, característica do filho pródigo, ele decide sair, ele decide viver longe dos cuidados do pai. E outra característica, que eu já disse aqui, o pai não foi em busca dele. Em nenhum momento na parábola Jesus ele fala que o pai ele foi em busca do seu filho pródigo. Não,
E com certeza o papai esperava todos os dias ansiosamente para que este filho voltasse ao aprisco. Agora veja bem, o filho sabia os mandamentos da casa. Gente, uma pessoa que está na igreja 3, 5 anos, 10 anos, 15 anos, que está passando pelas igrejas aí, gente, a pessoa já sabe mais Bíblia do que às vezes o pastor. E aí o camarada deixa de ir para a igreja. Às vezes, olha, a gente tem às vezes experiência de ter pastor congregando com a gente, né? Líderes que deixa de ir para a igreja e acha que o pastor da igreja tem obrigação de ligar. O que aconteceu? Por que você não está vindo mais, meu irmão? O que é isso? Aonde nós chegamos? Né? Aonde nós chegamos? Aonde nós chegamos? As pessoas não querem ser cuidadas e quando a gente quer cuidar, as pessoas acham que não, imagina, não estão cuidando. Nós cuidamos. E a igreja cuida, não é o pastor. Porque você já imaginou um pastor que ele serve uma igreja com 1000 ovelhas, ele vai cuidar sozinho de 1000 ovelhas? Não, precisa de mais pastores. Todos nós somos pastores na ótica bíblica. Agora, gente, apenas aqui rematando essa reflexão, eu quero fazer um paralelo aqui então entre a ovelha perdida e o filho pródigo, para você entender, em resumo, tudo que a gente falou aqui nesses 20 minutinhos. Primeiro, a ovelha ela se perdeu no deserto. O filho, o que ele fez? Ele decidiu sair de casa. Simples assim. A ovelha se perdeu, o filho, não, ele decidiu sair. Então, irmão, quando alguém decide sair da igreja, não adianta. Deixe ir. Não adianta você querer convencer. No começo do ministério era assim. Eu chegava a chorar, falava, pelo amor de Deus, o que eu te fiz? Não, pastor, não fiz nada, eu tenho que sair. Hoje não, meu querido, você está decidido a fazer isso, eu amo a tua vida, cara. Você foi gerado aqui. Tem gente que sai e nem fala nada, né? A verdade é essa. Mas outros vão lá, procuram educadamente, falam, olha, entendo que algumas coisas não estão dando certo e tal. E a gente fala, querido, mas é isso mesmo que você quer, cara, eu amo você foi gerado aqui, é filho espiritual, lá vai ter problema. Não, eu quero sair, deixe ir. Deixe ir, porque a ovelha, ela se perde no deserto. Agora o filho pródigo, ele quer sair de casa. E o pai, ele não, em nenhum momento ele esboçou uma reação impedindo a ação do filho, porque já estava no coração dele. Porque uma pessoa, irmão, com todo respeito, quando procura o pastor falando, olha, eu quero sair, não tem o que você falar para ele para convencer ele a não sair, porque ele já colocou no coração, ele quer ir embora. Outro paralelo, a ovelha, ela estava perdida. Né? A ovelha estava perdida. Agora o filho, ele sabia aonde ele estava. Então a ovelha perdida, ela se perdeu no deserto, no começo da sua conversão. O pastor teve que deixar as 99 atrás dela. Agora o filho pródigo não, ele não estava perdido, ele estava na casa do pai. Ele estava bem estabelecido, ele estava sendo cuidado, ele estava sendo amado. E ele decidiu sair. E por isso que o pai não foi atrás dele. Você está me entendendo, irmão? E talvez você, com todo o respeito, está ouvindo essa mensagem e você se afastou da igreja acusando o pastor, a liderança. Não é, porque se você já é um cristão, se você já tem anos que você está na igreja, você já não é uma ovelhinha perdida, você é um filho precioso de Deus e que precisa tomar as suas decisões e não projetar a culpa dos seus fracassos nas pessoas. É importante a gente assumir o filho pródigo. Quando que ele voltou? Eu não tenho tempo para mim ler com você toda a apostila, mas a Bíblia fala que em dado momento da vida dele, a Bíblia fala que ele caiu em si, e às vezes o filho pródigo, ele tem que cair em si. Enquanto ele não cai em si, ele não volta, mas quando cai em si, peraí, a Bíblia fala, e ele caiu em si, e diz, poxa vida, lá na casa do papai, até os servos têm abundância, eu estou padecendo fome, eu vou voltar para lá, e vou chegar diante do meu pai e dizer assim, pai, pequei contra os céus e a terra, não sou digno nem do seu perdão. E é interessante que quando acontece esse processo, né, o papai, ele nem quis ouvir o discurso do filho, ele já foi lá, abraçou o pescoço do filho, e a Bíblia fala que foi o pai que viu o filho vindo, porque um pai espiritual, isso não é falta de amor, porque eu sei que talvez você me ouça e fala, poxa pastor, que falta de amor com os filhos pródigos. Não. Gente, é uma alegria enorme quando a gente recebe um filho pródigo. A gente está sempre esperando, mas ele tem que voltar. Não adianta você ir atrás, não adianta. Filho pródigo, ele tem que voltar, porque ele se perdeu, ou ele não se perdeu no deserto como ovelha, ele decidiu sair de casa. Outra coisa importante aqui, um paralelo importante, olha só, a ovelha, ela estava sem ajuda, ela se perdeu no deserto, ela estava sozinho. Agora o filho pródigo, ele estava dentro da casa, ele estava ali dentro dos cuidados do pai. Ele saiu porque ele quis. Então olha só, a ovelha
A ovelha que se perdeu lá no deserto, né? Ela gostava do aprisco, mas ela se perdeu. Ela se perdeu no deserto. Agora o filho, quando ele fala assim, eu quero sair de casa, o que ele está fazendo? A mensagem que ele está enviando. Ele está desvalorizando a casa do pai. Ele está desonrando seus líderes espirituais. Porque esse filho, quando ele disse, pai, reparte a herança entre mim e meu irmão, porque eu estou indo embora. O que ele estava fazendo? Ele estava matando o pai dele. Porque a gente sabe que nós recebemos a herança do papai quando o papai e a mamãe morrem. Então você pedir a herança para o teu pai antes dele morrer, você está matando o teu pai. E foi o que esse filho pródigo ele fez. Ele desonrou o pai. Então quando um filho pródigo ele sai, irmãos, infelizmente ele está dizendo, eu não estou contente no aprisco. E tem que sair mesmo, porque senão é perigoso contaminar outros. Essa é uma realidade. Agora a ovelha perdida não, ela gostava do aprisco, ela se perdeu, alguém precisa buscar ela. Outra coisa, a ovelha ela foi buscada, né? O bom pastor deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. Agora o filho pródigo não, ele teve que voltar sozinho. E aqui, irmãos, vamos lá, a gente precisa ter esse discernimento. Porque esse negócio de você ver crente marmanjo com todo respeito, com 5, 10 anos de igreja, rodado, já passou por 3, 4 igrejas, o cara vai na igreja e entra no trio de liderança e trabalha, daqui a pouco o cara fica fraco, sai, e aí ainda liga, oi aí meu irmão, tudo bem, o que aconteceu? Você sumiu? Eu tô meio cansado. O cara some, daqui a pouco revoltadinho, ninguém vem atrás de mim, nossa, olha só, pandemia, ninguém me ligou para ver, gente, pelo amor de Deus, nós somos filhos ou nós somos ovelha? Gente, está na hora da igreja crescer, com todo o respeito, está na hora, a igreja hoje, ela precisa de filhos legítimos, que estejam dispostos a cuidar, não querer ser cuidado, paparicado, sabe? É o filho que tem que dar satisfação para o pai, não é o pai para o filho. Ou será que é inverso? Eu saio de casa, eu tenho que falar para meu filho onde eu vou? Eu falo por educação, mas quem tem que me dar satisfação é meu filho onde ele vai. Outra coisa importante, a ovelha, ela sentiu falta das outras que eram iguais. Agora o filho pródigo, ele acha, né, que os da casa acaba sendo pior do que ele, e ele vai procurar outras companhias fora da casa do pai. Isso acontece. A ovelhinha, quando se perde, porque ela é uma recém-convertido, irmãos, ela é igual às outras. A gente precisa cuidar, amar, ir atrás. Agora o filho, quando o filho ele já está com esse coração, eu quero sair, deixe ir, continue amando, continue aplicando fé, sabe? Nunca libera aquele espírito maligno que muitos pastores, com todo respeito, acabam liberando, né? Vai quebrar a cara. Imagina, pessoa que sai da igreja, irmãos, principalmente aqueles que nos procuram, eu desafio uma pessoa aonde esse vídeo chega e fala, saiu de lá e o pastor não me abençoou. A gente ora, a gente abençoa e fala, meu querido, eu só quero que você me prometa uma coisa, o dia que você não se encontrar, a porta está aberta, porque a gente te ama, você quer sair, você pode sair, mas a porta está aberta para você, a porta está aberta. Irmãos, o meu tempo já se esgotou aqui, agora só para me concluir, não importa se a alma é uma ovelha perdida, um convertido, uma ovelhinha que se perdeu, ou se é um filho pródigo, ele quis sair da casa. Ambos precisam de arrependimento. E ambos, quando voltam, eles necessitam ser festejados. Houve festa tanto para a ovelha perdida quanto para o filho pródigo. Ambos foram aceitos, ambos foram amados. E essa tem que ser a nossa posição como filhos de Deus. A cada irmão que se converte ou que se volta a Jesus, a gente tem que ter esse coração realmente assim de bom pastor. Agora, com todo o respeito, não dá para a gente ficar tolerando cristãos que já não são ovelhas perdidas, né? Não são recém-convertidas, são cristãos maduros, cristãos que estão rodando igrejas há 5, 10 anos e ninguém cuida de mim, ninguém vai atrás de mim. Gente, vamos amadurecer, vamos nos levantar, vamos crescer, passar de estágio, né? A Bíblia fala sobre filhinhos na fé, sobre jovens na fé e sobre pais na fé. Nós precisamos ser maduros. Eu acredito que alguém que já tenha 5, 10 anos de igreja não é mais um jovem espiritual, uma criança, é um adulto espiritual e que não precisa mais ficar sendo paparicado. Cuidado sim, todo mundo precisa ser cuidado. Eu sou pastor, sirvo a igreja como pastor, eu sou cuidado. Tem alguém que me discipula, tem alguém que eu presto conta, que não é da igreja. Cuidado, tudo bem, agora paparicado? Não. Isso não pode. Então, fica aí essa palavra para a gente fazer distinção entre ovelha perdida e filho pródigo. A ovelhinha, a recém-convertida, se perdeu, vai atrás, investe a tua vida, coloca no ombro, deixa as 99 no aprisco. Agora o filho pródigo, deixe ir.
deixe ir. Quer sair? Meu irmão, tem certeza, eu amo a tua vida, você foi gerado nesse ministério. Não, eu quero sair, deixe ir, deixe ir.